Olá pessoal, eu sou Hugo Machado II e esse é mais um vídeo do canal dedicado ao quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos do artigo 53 do Código Tributário Nacional, dedicado à base de cálculo do ICMS. Sabemos que o artigo 53 do CTN hoje se acha revogado, a matéria nele versada está hoje tratada na Lei Complementar 87 de 96, a Lei Candy, e a Lei Candy, ao tratar da base de cálculo do ICM, hoje ICMS, porque na época ele não contemplava serviços de comunicação e transporte, a base de cálculo, devemos lembrar, isso foi mencionado em vários vídeos anteriores, ela deve sempre corresponder ao fato gerador do imposto transformado em cifra, transformado em moeda. Ela deve ser o aspecto dimensível da hipótese de incidência. A hipótese de incidência é transformada em moeda ou medida, mensurada economicamente. Então, se o fato gerador é uma operação relativa à circulação de mercadoria, a base de cálculo tem que ser necessariamente o valor dessa operação. O valor da operação há de ser a base de cálculo. Por isso é que, se houver um desconto incondicional, um desconto dado ao comprador antes da saída da mercadoria acontecer, e que não depende de nenhuma condição posterior a essa saída, esse desconto deve ser considerado para efeito de base de cálculo e a base de cálculo deve ser menor, ou seja, reduzida pelo desconto. A camisa estava anunciada por R$500, houve uma remarcação, recebeu quem comprasse à vista, por exemplo, teria um desconto importante, ela sairia por 450, por R$400. A base de cálculo do imposto, nesse caso, deve ser os R$400 ou os 450, ou seja, o preço reduzido pelo desconto. Isso vale para qualquer outra hipótese de incidência do ICMS, no caso de fornecimento de energia, no caso de transporte, de serviço de transporte, a base de cálculo deve ser necessariamente o valor da operação, por conta dessa necessária relação que deve haver entre base de cálculo e fato gerador. E é por isso, disse, que os descontos incondicionais se refletem na base de cálculo do ICMS. O maior problema que se coloca para a definição da base de cálculo desse imposto diz respeito àquelas hipóteses nas quais há a chamada substituição tributária para frente. A substituição tributária para frente vai ser examinada quando nós tratarmos da parte geral do CTN, quando nós tratarmos do artigo 128 e seguintes do Código Tributário Nacional, nós trataremos da chamada substituição tributária e da substituição tributária para frente. Mas em linhas muito gerais, nós sabemos que o sujeito passivo da relação tributária, ele pode ser o contribuinte, quando ele tem relação pessoal e direta com o fato gerador, pratica o fato gerador, ou ele pode ser responsável quando, sem praticar o fato gerador, ainda assim ele tem algum vínculo com o fato gerador e a lei atribui a ele expressamente a responsabilidade pelo recolhimento do imposto. O responsável tributário é esse sujeito passivo que não é o contribuinte, mas que também é devedor, também é sujeito passivo da obrigação. E o responsável tributário pode ser responsável por substituição, quando o seu vínculo obrigacional nasce juntamente com o fato gerador. A lei já indica o responsável como devedor desde o surgimento da obrigação. Nós chamamos responsabilidade por substituição esse tipo de responsabilidade. E aí o legislador brasileiro combinou o Instituto da Responsabilidade Tributária por Substituição com a cobrança antecipada do imposto e criou em relação ao ICMS, na época ICM, depois isso se expandiu para outros tributos também, a chamada substituição tributária para frente. No que ela consiste? O imposto plurifásico não cumulativo, como o ICMS, ele incide em várias etapas da cadeia produtiva. Por exemplo, um produto, uma cerveja, um maço de cigarros, um par de sapatos, eles passam por várias operações no âmbito da economia até chegarem ao consumidor final. Eles são fabricados, da fábrica eles são vendidos a um distribuidor, que pode revendê-los a um varejista, comerciante varejista, que o venderá então ao consumidor final. Então nós temos 2, 3, 4 operações. Na lógica da não cumulatividade, que já foi explicado em relação ao IPI, quando dissecamos os artigos dedicados ao IPI, mas nós voltaremos a ela nos artigos seguintes agora, que tratam dela em relação ao ICMS, ao ICM, mas no âmbito da não cumulatividade, em cada uma dessas operações haveria a incidência do imposto, com a cobrança correspondente, mas permitindo-se o creditamento do valor que já havia incidido nas operações anteriores. Com o Instituto da Substituição Tributária para frente, se altera essa lógica e se faz o seguinte, se faz com que o primeiro, não necessariamente o primeiro, mas geralmente o primeiro elo da cadeia, o fabricante, recolha o imposto por responsabilidade por substituição, recolha o imposto devido
pelo último contribuinte da cadeia, que seria o varejista que vai fazer a venda ao consumidor final. Então ele já recolhe o imposto devido nas etapas seguintes por substituição tributária. Ele se substitui ao contribuinte que está no último elo da cadeia. E aí se coloca o problema. Tudo bem, ele vai fazer esse recolhimento antes mesmo de o fato gerador acontecer. Se não aconteceu ainda o fato gerador, e se a base de cálculo é o fato gerador transformado em moeda, qual será a base de cálculo? Se uma fábrica de cerveja deve recolher o ICMS devido sobre a cerveja na venda feita pelo botequim, como ela vai cobrar esse ICMS para recolher, calcular, recolher e pagar esse ICMS, se ela nem sabe ainda por quanto vai acontecer a venda? Como uma fábrica de veículos ou montadora de veículos vai poder recolher por substituição tributária o ICMS devido na venda final, se a venda final não aconteceu ainda? Então, a Lei Candir possui um dispositivo que indica como a base de cálculo vai ser definida, vai ser dimensionada nessas hipóteses de substituição tributária para frente. E esse é que é o grande problema em relação ao ICMS, que é o artigo 8º da Lei Complementar 87, porque diz respeito a uma situação na qual não se sabe a base de cálculo, ela vai ser definida por estimativa. É nesse terreno que os estados pintam e bordam na edição de normas infralegais, trabalhando essa base de cálculo e estabelecendo o valor que vai ser considerado para esse efeito. Então, se fixa um valor presumido, as autoridades fiscais estabelecem um valor presumido ou um critério para se chegar a esse valor presumido, muitas vezes um critério que não obedece ao que dispõe o artigo 8º da Lei 87/96, e o contribuinte faz o recolhimento de maneira antecipada. Durante muito tempo houve uma divergência no âmbito da jurisprudência do que deveria acontecer quando a operação final acontecesse por um preço diverso do previsto na antecipação. E durante muito tempo, depois de um grande vai e vem, primeiro o STJ entendia que deveria haver a devolução do excesso. Se o preço final fosse inferior ao previsto na antecipação, deveria haver a devolução pelo Estado da diferença. Depois de um tempo, o STF julgou uma ADI entendendo que não, liminarmente, que não era para haver essa devolução. E depois de muitos anos, ele firmou um novo entendimento, entendendo que deve haver a devolução. Exemplificando, se quando uma montadora vende um veículo para os concessionários, que depois revenderão o veículo para os consumidores finais, mas se quando da venda feita pela fábrica, ela estima que o veículo será vendido por R$100 mil e já recolhe o ICMS em cima dos R$100 mil, mas o veículo fica muito tempo no pátio, termina mudando de modelo e a concessionária revende por um preço menor para o consumidor final. Em vez de revender por 100, revende por 90. Esses 10 mil a mais sobre os quais o ICMS foi recolhido, mas que a venda não se consumou naquele valor, o Estado terá que devolver para o contribuinte substituído, para o contribuinte que fez a venda para o consumidor final, porque o imposto devido por ele era devido só em cima de 90 mil e não em cima dos 100 que foram recolhidos por antecipação pela fábrica. E esse é o entendimento hoje que prevalece no âmbito do STF. O fato de o STF ter decidido assim minimizou um pouco o problema que decorria da arbitrariedade com que muitas vezes essa base de cálculo era definida, com que muitas vezes ela era estabelecida pelas autoridades. Porque como toda base de cálculo presumida, num mercado em que existem pessoas nas mais variadas condições, essa base de cálculo terminava nivelando contribuintes que às vezes vendiam mais barato, que às vezes vendiam mais caro, e isso podia levar a prejuízo para alguns desses contribuintes. Com a possibilidade de restituição, isso foi minimizado. Mas esse é talvez o principal problema que gira em torno da definição da base de cálculo do ICMS, quando nas operações normais, já foi dito, é fácil identificar que a base de cálculo será sempre o fato gerador transformado em moeda. O problema acontece quando o fato gerador sequer aconteceu, que é o que se dá no caso de substituição tributária para frente. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de dizer aqui na caixa de comentários o que pensa a respeito do ICMS-ST, o que pensa a respeito desses métodos de definição de base de cálculo. Esse é um tema bastante complexo, ele não seria possível de ser esgotado jamais, e muito menos num vídeo curto do YouTube, mas existem diversos artigos, livros, literatura farta e jurisprudência a respeito do tema. Quem quiser também pode ficar à vontade para sugerir ou para pedir na caixa de comentários qualquer indicação adicional. Até os próximos vídeos.